Hello! Vocês sabem que eu gosto de começar sempre os diretos com assim para ver como é que se está tudo a correr bem, se vocês estão a ver. Eu confesso que preparei aqui umas perguntinhas para o Henrique, que só vai entrar às 4 horas. E espero que vocês gostem. O Henrique é espetacular, acho que não há nenhuma pessoa em Portugal que não goste do trabalho do Henrique, não é? Eu arriscaria a dizer isso. Pronto, vocês podem sempre fazer aqui questões e vamos ter uma conversa agradável, de certeza absoluta. As pessoas estão a começar a entrar e já são 4, portanto daqui a pouquinho o Henrique entra e eu tenho aqui umas perguntinhas para lhe fazer. Claro que inevitavelmente muitas delas vão sempre, ou quase todas, bater na questão que tem a ver com a sua profissão, não é? Inevitavelmente. Aliás, eu estou toda. Olha a minha irmã! Marta, Martinha, lá! A minha irmã estar a assistir a um direto, ou seja, o que for, é assim uma coisa do outro mundo. Martinha! E a minha sobrinha também deve estar a ver. Tão lindas! Olha, hoje venho toda. Tenho a ver, acho eu, com aquilo que se vai passar aqui, porque desde a malagueta ao alho, ao morango e à cenoura, tudo se encontra aqui e vamos lá ver o ecrã agora que o Henrique Sapessoa vai entrar. Olá! Espera aí, Deixe-se entrar. espera aí que isto está um bocado alto. Então, Então, como é que tu estás? Olha, tu já viste que eu me vestia preceito? Tenho uma malagueta, um alho, malagueta, alho, morango, eu acho que isto é tomate. um morango e uma cenoura. Ainda tem aqui mais qualquer coisa. Ai não, é a rama da cenoura. Diz lá, fui fazer uma roupa de propósito para falar com os. Tem já um prato. Já fazias um prato com isto? Conseguias fazer um prato com estes 4 ingredientes? Vou Henrique, pôr aqui os auscultadores que assim é isto melhor. bem? Estás-me a ouvir? Eu Sim, estou. Olha, conseguias fazer eu um prato também. com estes ingredientes? Então era malagueta, alho, tomate. Se for tomate, Sim. sim. Se fosse morango, Já não. um bocadinho Ok. mais difícil. Diz lá, só assim muito simplesmente como é que confeccionavas isto? Então refogavas um bocadinho o alho com a malagueta, juntavas o tomate e depois podias pôr assim a cenoura laminada por cima, crua. Muito Uma bem. saladinha. Olha, eu Uma não fazia saladinha. nada com isto, vou-te já dizer. Quer dizer, precisavas de azeite, alguma coisa aí para lhe dar um temperozinho. Não, o azeite é como a minha mãe diz, o bom azeite não é o azeite, é o bom azeite, faz sempre falta. Sabes como somos transmontanos, não é o azeite não chega. Pois, tem que ser azeite de transmontano, não é? De preferência. Não tem que ser, Hum, tem que ser bom, e há muito azeite bom em Portugal. Olha, diz-me uma coisa, Henrique, se tu não fosses o brilhante chefe que és, se tu não fosses, obrigado. serias o quê? Qual seria a tua profissão? Olha, eu já dei algumas entrevistas a falar sobre isso, e É pá, algumas pessoas sabem que eu tenho uma grande pancada por basquetebol, não é? ok, Só que com 1,78 m não deu. a coisa não ia acontecer. Hum, Mas vamos dizer que a minha vida no final dos anos 80 até eu ter decidido ser cozinheiro era para o basquete. ok, Portanto, eu joguei durante 10 anos. Joguei mesmo a sério, fui federado, todas essas coisas. Não é só jogar na escola. Joguei mesmo. ok. Só que depois cheguei à conclusão que, pronto, que não Não ia dá, dar, não não funciona. ia chegar. Não. É assim, diz lá, não é bom naquilo. Não, era muito bom, só que sabes Trado, perfeitamente. mas Não, faltava um sabes bocadinho. perfeitamente para ser. É como jogar futebol. Tu podes ser muito bom jogador de futebol na escola e não sei o quê, mas depois seres um Cristiano Ronaldo. Olha, faltava um bocadinho assim.
Não era só a altura. Não, faltava um bocadinho assim e faltava tudo o resto, não é? Mas, não, mas jogava bem, era um jogador. Era um Ok. jogador. E pelo menos pratiquei desporto, que foi uma coisa que ficou comigo depois para. Depois continuas a praticar, não é? Já não jogo basquete tanto como jogava, obviamente, mas sim, mas continuo, tenho essa. Fiquei com o bichinho do desporto, que acho que é importante. Olha, e tu ouves os nutricionistas? Eu ouço os nutricionistas e ainda bem que vocês, aliás, também, parabéns também pelo teu trabalho, não é? Obviamente, não é Se não- preciso estar a elogiar, não é preciso estar a elogiar, mas eu acho que esta onda da nutrição, ou pelo menos das pessoas terem essa preocupação, só é saudável. Ou seja, acho que seja qual seja a dieta, e eu respeito a opinião de todos os nutricionistas porque acho e todos os experts, porque acho que cada um à sua maneira tem a sua razão, mas eu acho que é como tu dizes e bem, que já falámos sobre isto, é adequar a dieta ao teu corpo, ao teu estilo de vida, aos teus objetivos, Sim. mas acima de tudo ter alguma disciplina. Eu acho que se tu queres ter um futuro saudável, já não falo de ter o corpo perfeito e da parte estética, porque muitas vezes também já falámos sobre isso. Há pessoas que esteticamente estão perfeitas e não estão saudáveis, Hum? mas pelo menos teres essa preocupação de saberes que aquilo que tu fazes, principalmente acho que quando chegamos aos 30, 40, quer dizer, acho que é importante ter uma alimentação saudável e cuidar com a alimentação desde sempre, mas acho Exatamente. que a partir de uma certa idade, aquilo que tu plantares agora vais colher no futuro. Portanto, acho Claro, que sabes que o meu último livro, pegando logo aqui no tema, não é? O já meu estás a fazer publicidade. Então, pronto, o meu último livro que lancei agora há uma semana. Sabes porquê? Fala mesmo sobre isso, sobre a questão de. Muitas vezes as pessoas procuram um plano alimentar e procuram um nutricionista pelos motivos errados, precisamente porque têm um objetivo físico, meramente estético, e não parte de outro, do que é realmente importante. E, portanto, têm os dias contados, começam, terminam, começam, terminam. Pronto. É verdade. Falo mais da minha área, não vou, prometo não vou fazer mais publicidade. Diz-me uma coisa, eu apresento muitos pratos, claro, eu não sou nem tenho uma mínima técnica de cozinha, nem faço enfim, o que qualquer dona de casa faz, mas procuro partilhar com Dona ou dona, não é? Que agora há muitos donos de casa também. o dono, claro, e muito bons. O meu Os irmão, homens cozinham. Sabes que é curioso, e desculpa estar-te a interromper, há uns anos atrás, quase todas, quando eu comecei a dar curso de cozinha, já vão 12, 13 anos atrás, pronto, estás a fazer eh, publicidade, precisava de um, não era? não faço agora não tenho feito. Ai, Mas faz. quando comecei a dar cursos, 90% das meus alunos eram mulheres. E ao longo dos anos, os papéis foram se invertendo e é curioso, porque os últimos cursos que eu dei de cozinha já tenho quase mais homens do que mulheres. Sim, sim, sim. E os homens cozinham. Eh, Os meus irmãos cozinham lindamente, lindamente. O Pedro então cozinhava de forma brilhante. E tenho um irmão, o João, que escreveu comigo o segundo livro, Estou a rir de quê? porque estou a falar de livros, dos meus livros outra vez. Do meu Não. irmão João. Tens que falar. Então tens o teu trabalho, tens que promovê-lo, Não, olha, obviamente. e por acaso foi o livro que tu apresentaste, o Saúde no Tacho. Foi com Sim, sim, sim. Tu então, tinhas também um programa de cozinha fizemos exatamente. juntos, eu e ele, o Saúde no Exatamente. Tacho, exatamente. Mas o Exatamente. que eu te queria perguntar, bem, já agora podemos ir para outra pergunta que é: qual foi o livro que mais gostaste de apresentar? Foi o teu, Ana. Sem dúvida. Foi o livro que mais. Ai, de ti que não dissesse isso. Amanhã podes dizer outra coisa a outra pessoa, ok? Mas Não, pronto, foi o teu. o De meu. nutrição foi o teu. Muito pronto, está bom assim. O que eu te ia perguntar é: tu petiscas enquanto cozinhas? Olha, sabes que há sempre essa ideia. Normalmente o que acontece quando estás a cozinhar, principalmente falo de cozinhar em casa, porque no Claro. restaurante a coisa é muito diferente. Eu tenho tendência a ir perdendo o apetite à medida que o prato vai se confeccionando. Não sei se te acontece a ti, mas a mim costuma-me acontecer. Quer dizer, não sempre. Estou a dizer se estou muito tempo na cozinha, se estou a fazer, imagina, um jantar para amigos e uma coisa que me Mas isso acompanha é na.
Aí até que me estás a... ponha na cozinha 2 ou 3 horas, tenho tendência, quando chega a altura da refeição, já estou assim um bocadinho, já não tenho aquela vontade de comer, Mas isso eh, mas acho que é normal, acho que isso é outra acontece a toda a gente. é normal, eu acho que isso é normal. Quando nós queremos preparar, e sobretudo quem não. Quer dizer, tu tens a técnica toda. Eu, quando tenho cá muitas pessoas a jantar, quando chego à mesa, ou aliás, estou sempre tão. Não é ansiosa, mas quero que fique tudo tão bem que Sim. não tenho sequer essa tendência. Eu estou a dizer no dia a dia. Chegas a Não, casa, no dia a dia chego a casa e aliás há aquela ideia que nós em casa fazemos receitas super complicadas e não, atenção, eu em casa como coisas super simples e como quase tudo aquilo que a maioria das pessoas também costuma fazer, uma sopa, sei lá, um frango assado, coisas básicas. Mas claro, só que faço com um know-how diferente, não é? claro. E também eu acho que acima de tudo o que notas a diferença é que passo muito menos tempo na cozinha que uma pessoa. Ou seja, aquilo que eu demoro a fazer um prato é muito menos do que uma pessoa demoraria. Portanto, só respondendo a outra questão, não tens tendência a ir comendo um queijinho, uma coisinha, não tens essa. Sim, sim, por exemplo, gosto assim de um queijinho, de um copinho de vinho, se for ao Não, jantar, mas não ando mandei para torrar enquanto estou a cozinhar, não tenho essa tendência. sim. Tento controlar. Portanto, tu em casa fazes uma alimentação, quando dizes normal, não pões em prática os pratos, claro. Não, no restaurante. Ah, Aliás, é o que eu te digo, as pessoas às vezes acham que nós em casa só comemos comidas super sofisticadas e com ingredientes exóticos e não sei o que, não é nada disso. Quer dizer, se calhar há outros chefes que sim, no meu caso não. Eu em casa claro, aliás, até não tenho. É um facto que quando estou a trabalhar não como muito em casa, como por exemplo mais em casa na semana em que estou com a minha filha, não é? Porque eu tenho, pronto, tenho a minha filha semana sim, semana não. E na semana em que estou com ela, aí sim, cozinho praticamente todos os dias, porque jantamos juntos. Mas depois, na semana em que não está, que a Inês não está comigo, já tenho tendência a comer mais no restaurante e pronto. E claro. aí já não cozinho tanto. Ou seja, faço mais um pequeno almoço e depois o resto das refeições faço fora. Claro. A Inês pede assim uns pratos diferentes ou não? Também tem tendência à comida tradicional, aos pratos mais simples? Sim, sim, sim. Quer dizer, agora, durante esta quarentena, nós estamos juntos em casa, já vai fazer 7 semanas que estamos em quarentena, porque nós começámos a fazer a quarentena logo no dia 6 de março, que, pá, aí 10 dias antes de ser anunciado o estado de emergência. Porque achámos, pronto, e ainda bem que muitos de nós, portugueses, fizeram isso, porque acho que também foi uma das formas de conseguirmos conter Uhum. a propagação do coronavírus. Mas como tenho estado em casa a cozinhar todos os dias, o leque de pratos teve que começar a aumentar, né? Porque normalmente quando a Inês está comigo mantemos a coisa ali em 3, 4 pratos, mas agora estando em casa há 7 semanas já estou a fazer de tudo e mais alguma coisa. Mas Tens, sim, mas ela gosta de coisas simples também. tens mais tendência a doces ou salgados? Tenho mais tendência a salgados, apesar de ser bastante goloso. Então, Mas ainda bem que não me especializei em doces, porque acho que seria uma desgraça. Desgraça de engordar. entendo bem, então se for com chocolate, esquece. Sim, Não, sim. Chocolate negro é o meu ponto fraco e é um dos meus snacks. Normalmente, assim, à noite, é um chocolate negro. quando estava com a Rita, agora abre outra vez. Pá. Eu Olha, adoro é exatamente esse que eu gosto. O Pantagruel 70 é. Aliás, não estou a fazer publicidade à marca, mas também é o que eu tenho em casa. com stevia. A embalagem Hã? tem stevia. Também, sim, também já provei. É ótimo. Sim, Sim, mas sim. passando pela publicidade, tu agora fazes umas sobremesas, é impossível, toda a gente está a fazer, certo? Não, eu tenho andado a fazer desgraças. Aliás, por isso é que a semana passada liguei-te, para tu me pôres alguma disciplina, porque A isto. polícia entra em ação. Exatamente. Não é polícia, porque a dieta que me fizeste, e já podemos falar sobre ela, até é bastante. Eu estava um bocado assustado, pensava que tu me ias pôr tipo numa jaula a comer barras de milho durante, durante o mês. Mas não, mas sabes que foi engraçado, porque eu pensei assim, como quase certeza que vamos estar pelo menos mais umas semanas em casa, eu pensei que não tinha grandes desculpas para poder pelo menos tentar fazer assim uma dieta barra exercício físico, também para ter os objetivos que eu acho que é importante nesta fase. Claro, Nós
todos os dias irmos criando alguns objetivos. Uns podem ser de exercício, outros podem ser de ler um livro, de ver um filme, sei lá, Manter que é algumas para, que é para a nossa cabecinha não começar a entrar a a fritar. fritar, O a único que fritar, literalmente. podemos usar fritar nesta conversa, sim. Mas nas semanas antecedentes a ter-te pedido auxílio, andei a fazer muitas graças. Porque Mas também eram. a loucura maior, assim, um doce maravilhoso, conta. Olha, não sei se tu conheces aqueles. Há uns pãezinhos que eu vivi nos Estados Unidos durante alguns anos, 2 anos, 2 anos e meio, e havia uns pãezinhos que se faziam nos Estados Unidos que até vendiam em pastelarias de manhã, que se chama cinnamon rolls. São uns rolinhos de canela. Então aquilo é assim uma espécie de um pãozinho, como imagina um pão brioche, Uhum, que tem manteiga e manteiga de canela assim enrolado, já sei. e assim tipo com uma cobertura de açúcar em pó branco. Mas Espera aí que eu vou só abrir a porta à minha filha. Espera aí, dá-me só um segundo, desculpa. então, meninos, se quiserem fazer alguma pergunta neste momento, olá a todos, obrigada por estarem aí connosco. O Henrique foi só abrir a Já porta. regressei. Henrique, deixa-me só dizer-te uma coisa. A minha avó paterna, que morava na Guarda, fazia uma bola assim, e é muito comum só que é bola. Era Sim, sim, sim. pão, a manteiga, a canela, novamente a massa do pão e o açúcar, e devia ter um sabor muito parecido. É muito comum nessa. Sim, isto é uma massa que é ovos, farinha, fermento de padeiro. Uhum. eh, Portanto, é uma massa que vai a fermentar. Leva também uma quantidade generosa de manteiga. Eu sei porque E ter essa receita lá em casa e tenho a memória muito presente. pronto, e depois fazes uma manteiga de canela, estendes a massa assim numa superfície, pões uma camada de manteiga com a canela e depois enrolas, deixas levedar outra vez e depois vai ao forno. Uhum. Pronto, e eu e a Inês comemos assim mais ou menos uns 8 em 2 dias. Parece-me bem, parece-me. Mas Quer pronto. Sim, dizer, tenho feito assim algumas dessas, por exemplo, tenho feito. Havia algumas coisas, agora esta moda toda a gente estar a fazer pão, que eu acho que é engraçado e é ótimo, apesar de que, pronto, depois vezes aquelas parvoíces, no outro dia fui tentar comprar pão de fermento de padeiro e fui a um supermercado e a senhora disse que tinha havido lá um senhor que de manhã que tinha levado todo o fermento que havia. não há. Estão aqui a dizer que está esgotado. Pronto, e eu não percebo também porque é que as pessoas levam 5 ou 6 quilos de fermento de padeiro para casa. Voltamos à questão do papel higiênico, não é verdade? Pois, ou seja, vão fazer o que vão fazer pão, que é, vão abrir uma padaria em casa. Ou seja, não É consigo para entender. Porque é nunca se. assim, 10 gramas de fermento fazem imenso pão. Portanto, se tu levares 200 gramas de fermento, vai-te dar para uns 10 dias à vontade. Não há essa consciência. Caso E irrita-me um bocado as pessoas não terem essa, pronto, às vezes essa consciência e de serem egoístas e não pensarem nos outros. sobretudo nesta altura não faz mesmo, e sobretudo quando há profissionais de saúde que fazem turnos e, portanto, saem no final da tarde, vão ao supermercado e já não há nada. Porque as pessoas, entretanto, levam quantidades incríveis quando conseguem entrar no supermercado. Sim, ou seja, aliás, está aqui até outra, está aqui uma pessoa a comentar e é verdade. Tu podes fazer uma massa-mãe, não é? Pronto, com farinha e ires trabalhando, só que é um processo muito mais demoroso e que nem toda a gente tem paciência. Mas a própria farinha está esgotada. Tipo, eu fui tentar comprar farinha e farinha de centeio, farinhas alternativas, desapareceu tudo. Não sabia, não sabia. E pronto, mas isto são modas. Agora é a moda do pão, era a moda do papel higiênico e Mas pronto, agora há de aparecer outra moda qualquer. O papel higiênico pelo menos não se come. Pelo menos. dá para guardar um tempinho. Ora bem, deixa-me ver o que é que eu tinha aqui para te perguntar. Olha, vou-te perguntar uma coisa que com o teu feitio até custa perguntar, mas mesmo viste aquele filme do Bradley Cooper, À Procura de uma Estrela? Sim, 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 sim. E muito do que nós vemos até em alguns programas de televisão, não nos teus, mas parece que os chefes têm muito mau feitio, não é? E que é muito difícil manter uma cozinha em ordem. Como é que é? É preciso
dar para aquilo. Sim, sabes que os chefes, principalmente da alta cozinha, é realmente um ambiente estressante. É um ambiente Mas, onde há muita pressão e às vezes as pessoas não. É difícil explicar porque imagina, eu vou-te dar um exemplo. Tu estás num restaurante, não é? Imagina que eu tenho, como no Alma, nós somos cerca de 12 cozinheiros na cozinha, uhum, para servirmos cerca de 40, 50 refeições. Uh, Tu entras no restaurante e tu sentas-te na mesa e imagina, tu vais fazer um menu de degustação. O menu de degustação tem 10 a 12 momentos que saem da cozinha. E eu tenho que garantir que esses momentos saem nos timings certos. claro. E isto é só para a tua mesa. Agora, multiplica a tua mesa por 40 clientes E sim, eu tenho essa num percepção. espaço de 1 hora e meia. Portanto, imagina, se um cozinheiro falha uma cozura de um peixe numa mesa de 4 pessoas, ele Uhum. vai engatar tudo. Porque Pois, claro. por causa daquela falha, vais atrasar todo o trabalho que foi feito por toda uma equipa para que aquele prato fosse confeccionado naquela altura, naquele momento, para sair exatamente naquele momento. E por isso é que essa pressão requer muitas vezes um ambiente meio militar e muito autoritário para não haver esse tipo de falhas de concentração. E tu dás. Alguns chefes levam a coisa um bocadinho mais a sério e passam-se dos carretos, por assim dizer. E também é assim, é um facto que houve uma escola, eu ainda fui formado muito nesse tipo de ambientes de muita humilhação e gritaria e estás-te a voar, mas hoje em dia isso já não é de todo tolerado e Olha, mas por dás exemplo, uns gritos, diz lá, confessa. já dei, mas com os anos vais acalmando, porque depois tu vais percebendo que o gritar não serve de nada e não resolve nada. Eh, eu acho que eu tento sempre incutir essa pressão nos próprios cozinheiros para eles se sentirem responsabilizados quando fazem uma falha. Claro que há pressão, claro que não te vou dizer que não posso fazer um olhar mais agressivo, mas isso eu acho que é em qualquer situação de pressão, não é? Tu tens que ter esse sentido de urgência e por isso é que também este tipo de cozinha não é para toda a gente. E Pois. essa questão da 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, a pressão vai sempre aumentando à medida que o nível vai subindo. Mas Olha, eu tu acho que coisas. idade ao nível da estrela, não é? Ah? Ao nível da estrela não há melhor que tu. Quer dizer, estou eu, o Zé Avilés, o Rui Eu- Paula, já somos uns quantos. E é pena porque realmente Portugal estava a passar um momento assim glorioso em termos da alta cozinha. Uhum. Nos últimos anos tem sido realmente muito bom o trabalho dos chefes no global e temos conseguido pôr Portugal cada vez mais no mapa gastronómico mundial. Mas pronto, agora o nosso amigo Corona vem-nos aqui Tá. estragar um bocadinho a festa, mas certamente que vamos voltar com força. Sim, mas pronto, eu não te imagino a dar uns gritos, por isso é que. Não, e olha, até está aqui uma pessoa, a Melânia Domingos, está a dizer incentivar a calma é mais produtivo, e é verdade. Sem dúvida que, e é um facto que com o tempo, eu hoje em dia também tenho um papel, às vezes as pessoas perguntam, mas o que é que um chefe que tem 6 ou 7 restaurantes faz? Porque nós obviamente não estamos na cozinha, quer dizer, nós estamos na cozinha, mas operacionalmente já não temos aquela responsabilidade, porque temos os nossos chefes que garantem que, pronto, Tal. exatamente. Mas quando estou na cozinha, eu estava a dar um exemplo outro dia, somos assim uma espécie de líder espiritual. Ou seja, nós temos que continuar a incentivar os nossos chefes e as nossas equipas no sentido de objetivos, mas ao mesmo tempo temos que ter uma visão mais periférica da coisa. Não podemos estar a esmiuçar o dia a dia da operação como quando tu tens só um restaurante. E isso também faz com que a equipa também olhe para nós de outra forma portanto, esses ataques verbais por uma pessoa que está fora da operação também já deixam de fazer o mesmo sentido que alguém que está lá no dia a dia, pronto, a sentir a coisa de uma forma mais intensa. Mas claro, acho que há alturas em que as coisas apertam e muitas vezes podem ser algumas palavras menos simpáticas. Pronto, Mas não, mas no geral não. E os ambientes nas minhas cozinhas são bastante tranquilos. tenho que ir assistir. Olha, diz-me uma outra coisa. Nós na nutrição com coração, sem comparar, é incomparável, como é óbvio, não é? Mas
tentamos às vezes fazer experiências que não correm bem, não é? Eu não sei se tu já sabes, já saberás e não te aventuras. Calma, eu não sei bem como fazer esta pergunta. A fazer outras junções diferentes, ou seja, tu já sabes que aquilo encaixa com aquilo e depois misturas com outras coisas que já sabes que também funcionam, ou aventuras-te a experimentar coisas novas que nem sequer equacionaste. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo, percebo. Sabes que o meu processo criativo nos últimos anos parte cada vez mais de receitas tradicionais, ou seja, em conjunto, por exemplo, com alguns chefes, porque como por exemplo o meu querido Rui Paula, que tu conheces Eu muito bem adorava também, fala, um dos meus. exatamente. E alguns chefes, e eu encaixo-me nesse perfil de chefes, temos cada vez mais recuperado o nosso receituário tradicional e partir desse receituário para criar pratos, mas onde já tens ali uma baliza de ingredientes que sabes que queres utilizar, porque também queres apelar à memória das pessoas para esses pratos. E, O que é que eu costumo fazer? Imagina, se eu estou a pensar, vamos pensar num prato básico como umas ervilhas com ovos escalfados e chouriço, por exemplo. Um prato tradicional. pode ser sem chouriço, não? Pode ser sem chouriço. Ok. E tu pensas nas componentes que esse prato tem, não é? Primeiro olhas para a receita tradicional e tu tentas mais ou menos separar todas essas componentes. Portanto, tens as ervilhas, tens a cebola, tens o alho, tens, por exemplo, hortelã, coentros, tens o ovo. E como é que tu podes melhorar todos esses elementos, dar-lhe um toque pessoal a cada um desses elementos e, de certa forma, apresentares um prato que toda a gente conhece, mas que vai estar apresentado com texturas, com apresentações diferentes, com, sei lá, se calhar vais dar um twist à forma como fazes o ovo, se calhar vais dar um twist à forma como fazes, por exemplo, um puré de ervilhas para engrossar o caldo, onde fazes depois os ovos escalfados. Mas Portanto, o há sabor imensos. lá, não é? Quando Mas o sabor está lá, por exemplo, o que eu tento sempre é a essência do prato, porque tu olhas para o prato assim, isto não tem nada a ver com aquilo que seria o prato tradicional, não é? Quando tu olhas visualmente. Mas eu não quero que tu também depois, quando comes o prato, não digas, não, não, mas os sabores estão todos lá, eu estou a conseguir reconhecer o sempre prato soube. tradicional neste prato. Que é um bocado o que eu faço também no meu programa de televisão, no Contradição. O Contradição, e eu tenho sido às vezes atacado por algumas pessoas que não perceberam o programa, porque o Hum. Contradição chama-se Contradição exatamente porque eu vou me inspirar nas receitas tradicionais, mas vou contradizê-las com algumas coisas que eu faço que são fora daquilo que era o tradicional. Certo. E há pessoas que entenderam, mas há sempre umas exceções e às vezes recebo, porque não é assim que se faz a receita, porque a receita tradicional não é assim. E eu digo sempre, pois, por isso é que o programa se chama Contradição, porque realmente eu não estou a tentar fazer a receita tradicional, Eu estou adoro. a inspirar na receita tradicional para lhe dar pronto, o meu toque pessoal. Claro. Não, mas acho que esse voltar às origens é uma necessidade mesmo. Nós, entretanto, entramos aqui numa espiral de, como tu dizias há pouco, alimentos da moda e até dietas da moda, em que cada um fala das suas, muitas delas não têm fundamento científico e muitas pessoas gastam imenso dinheiro em super alimentos quando os alimentos mais nossos, mais convencionais, mais comuns são super alimentos também. Uma maçã é um super alimento, porque Não, tem. e sabes que eu acho que agora nesta fase vai ser ainda mais tendência. Ou seja, por exemplo, nós temos estado a pensar, chefes, e eu também, temos tido 6, 7 semanas para pensar em tudo aquilo que poderá ser a restauração após este estado de emergência. E uma das coisas que eu acho que vai ser tendência realmente, eu acho que o takeaway e o ir buscar comida vai ser uma tendência, porque as Claro, pessoas vão obrigatoriamente querer estar mais em casa. As pessoas estão a cozinhar mais, o que é uma coisa boa, mas as pessoas também não vão querer cozinhar todos os dias. certo. E vai haver um cansaço de estarem sempre a cozinhar. E eu acho que realmente um dos caminhos também é ir buscar esses pratos de forno, pratos de tachos, pratos que É apelam à memória. em casa, Pratos, exatamente, pratos que são fáceis, que se imagina, se te sobrar um bocadinho, tu podes comer no dia a seguir, podes reaquecer, podes aproveitar. Pratos que também, a nossa cozinha no geral é uma cozinha económica, não é uma cozinha que pede verdade? ingredientes muito caros.
O setor da agricultura é um setor que espero que também agora consiga crescer no meio desta crise, porque também era um setor que estava ligeiramente, para não dizer muito, abandonado. Mas tu já valorizavas, certo? Os alimentos Sim, locais. eu acho que quase todos os chefes, no geral, era uma tendência a valorizar cada vez mais o produto, a origem, a tradição. Isso já estava a acontecer, mas eu acho que agora ainda vai acontecer mais e vai ter que acontecer de uma forma ainda mais rápida. Portanto, eu acho que, aliás, até há uma campanha neste momento a decorrer do Ministério da Agricultura que pediu a vários chefes para apelarem, e eu também vou fazer este apelo aqui, às pessoas para comprarem local, para procurarem produtores locais, e essas listas estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura, para as pessoas poderem saber também, tudo bem, os supermercados e os hipermercados estão lá e estão disponíveis, mas às vezes não precisam estar 2 meses à espera que lhes venham entregar as encomendas em casa. E atenção, não estou a dizer para não ir aos hipermercados, acho que Certo, claro. devemos recorrer acho perfeitamente normal, mas também é bom sabermos quem são os produtores locais de queijos, de Sim, e há legumes, mais. pescadores, porque mais do que nunca nós temos que apoiar os nossos produtores, porque há muitos que realmente, se não tiverem a nossa ajuda, vão perder trabalho, e não Hum, só vão perder trabalho, como nós também vamos perder esses produtos. E esses claro, produtos fazem parte da nossa cultura. claro. Aliás, eu ontem vi uma campanha interessante do Jamie Oliver a fazer uma promoção, entre aspas, um apelo no Instagram dele, para as pessoas comprarem um queijo a 3 produtores que têm um queijo muito particular, que ele disse: estes produtores estão em risco de colapsarem e de fecharem, e estes queijos vão pura e simplesmente desaparecer. E Pois, estes queijos fazem parte da nossa cultura. Ou claro. seja, são queijos ingleses que fazem parte da nossa cultura. E eu digo o mesmo em relação a alguns produtos que nós temos cá em Portugal, Hum, que se nós nesta fase não conseguirmos, de certa forma, dar esse apoio e manter estas pequenas estruturas e estes pequenos negócios familiares pronto, em negócio, podem desaparecer. E claro. tu daqui a uns anos queres comer um queijo, queres comer um enchido, queres comer coisas que tu sabes que sempre estiveram lá e por isso simplesmente Não desaparecem. passa, claro. Faz todo sentido isso. Faz todo sentido. Neste último livro, e aquilo que eu faço nas consultas mais do que nunca, é precisamente pedir às pessoas para se deixarem dessas coisas da moda e voltarmos às origens o mais possível. Aliás, o livro que tu apresentaste, O Solo no Tacho, tinha pratos, Era muito só assim, sim, pratos sim, tradicionalmente sim. portugueses, tinha e tem combinados de forma mais saudável e Não, e menos tu calórica. E tens. depois tinha aquilo que tu dizias, que é, nós íamos para a rua e dávamos a provar, fazíamos provas cegas. Portanto, a pessoa tinha, antes de mais, que identificar o prato, porque fazer um bacalhau à Brás de forma mais saudável, sem fritos, mas depois a pessoa experimenta e diz: não sabe, bacalhau à Brás não tem graça nenhuma. Sim, 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 mas sim. é urgente voltar às origens, à comidinha boa, à comidinha pura, E sem, quando, e sem quando embalar. falamos, e quando falamos de comida, aliás, até está aqui uma senhora a dizer e bem, falamos de tudo o que é português, o artesanato, obviamente os ingredientes e todos os produtores, falamos de cultura, falamos de. Porque isto é um problema agora que nos vai afetar a todos, não é? Em todas as áreas. A área da cultura também é uma área que está claramente Todo. a sofrer e que está com um Provavelmente futuro também muito incerto, mais, porque, ou seja, quando claro. um teatro vive de público, não é? Vive de pessoas, portanto isso são tudo questões que nós vamos ter que, espero eu, como portugueses, ter a consciência. E nós, eu acho que foi um dos elementos que nos fez sair da última crise, foi realmente essa união e esse orgulho de sermos portugueses, que também conseguimos passar essa nossa simpatia do bem receber para fora, e que houve depois esta onda de turismo em Portugal. E agora acho que temos que manter outra vez essa nossa união e essa. Estamos juntos, não é? Sente-se isso. Eu Sim. sinto que, mesmo pela atitude que as pessoas acabaram por ter, com algumas exceções, Sim, por aliás, mais eu que. acho que, eu acho que os nossos exemplos têm sido muito mais positivos do que negativos. Aliás, os resultados assim o demonstram. Também é aquilo que já falámos também há uns tempos. Não nos podemos iludir que estamos espetacularmente bem, porque isso também não é verdade. Claro, A doença está a afetar, e os nossos números também são números altos. Só que nós, como temos pouca população, temos sempre uma noção que aqui não está a acontecer nada. Não, nós somos é poucos, não é?
Claro. Mas ao mesmo tempo eu acho que as medidas que o governo tem tomado e acho que a própria consciência das pessoas no geral tem sido bastante consciente e bastante responsável. Uma, cada vez mais às consultas online, não é? Porque acho que eu antes só fazia consultas por Skype a pessoas que estavam fora do país e agora tenho feito Sim, nestes 5. nós fizemos uma semana quanto aquela que eu te pedi e foi bastante, acho que é bastante fácil de, quer dizer, Sim, não vi assim uma grande diferença, quer dizer, pode haver alguma diferença em estarem contigo pessoalmente, porque uhum. deve haver, obviamente, As medições, mais mas as é, medições, e isso que já falaste, exatamente, mas eu uhum. acho que em termos de tu poderes pelo menos ter esse contacto com com os teus, Pacientes. não quero dizer doentes, pacientes. Sim, Acho que estamos a falar da consulta de nutrição, mas muitas consultas vão ter que se reinventar nesse sentido, não é? sim, 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 Ah, sim. Não, e para aliás, nós, como. por exemplo, nós na cozinha é a mesma coisa. Eu tenho usado, e comecei a semana passada pronto, com um programa no Instagram, porque eu acho que também nós Eu, não precisamos hoje em dia de estar na televisão para podermos divulgar o nosso trabalho e isso das redes sociais é uma grande vantagem. Eu tenho a sorte de ter um programa de televisão, mas para além disso, se eu puder fazer partilhas muito mais instantaneamente e poder dar o meu contributo, porque eu acho que ensinar as pessoas a cozinhar também é dar um contributo, porque há muitas pessoas claro, que não sabem cozinhar e público. exatamente, e que aprendem nesta altura têm tempo, têm paciência, mas eu acho que também é importante tu ensinar as pessoas a cozinhar com pouco. Ou seja, quando digo com pouco, sem grandes luxos e sem grandes cozinhas e sem grandes ingredientes de luxo, Moda. porque há muitas pessoas que, infelizmente, vão ter que cozinhar com pouco. Olha, por Mas- acaso, uma consulta anteontem que eu fiz o plano à senhora e a senhora disse: mas isto não é nada difícil. E eu disse: pois, mas é um plano hipocalórico, portanto vai ajudá-la a perder peso seguramente. Eu fiz os cálculos nutricionais. Então, mas eu tenho que passar fome? Não, repare. E mais uma coisa: faltam aqui as spirulinas e as não sei o quê. Ora bem, não sou eu a nutricionista que estava à espera. Percebes? Tipo aquilo. Eu isso fui vai sempre má. acontecer. É como o chefe que a mim às vezes, porque você não faz a cozinha isto, assim, assado, e assim. Pois, eu não sou esse chefe. Ou seja, acho que é. Mas acho que é importante, é como tu dizes, acho que é importante termos, cada um tem o seu estilo, tu tens o teu estilo, em termos daquilo que tu acreditas do que é uma Claro, boa nutrição. Eu tenho o meu estilo em relação àquilo que eu acredito pronto, que é o meu estilo de cozinha. Mas eu acho que tens uma coisa com que eu me identifico, e eu quando também tive a consulta contigo, estava apreensivo, não sabia muito bem porque há aquela ideia que vai ser uma dieta e não vou poder comer nada e não sei o quê, e quando vi realmente, notei só apenas uma alteração em termos da disciplina nos horários em que tu comes e as quantidades que tu comes, mas em termos do que tu comes, não achei assim nada de tão diferente daquilo que eu já normalmente como. eu tenho Um, pessoas e usar o mais possível os nossos alimentos, não é? sim, É sim, isso. sim, e eu acho Sem que gastar isso. dias, não é? Estamos a bater no mesmo ponto. Tu Não, ensinas receitas. a tua dieta em termos de custos não vi nada de assim de muito caro que pudesse dizer, isto vai me custar uma fortuna para fazer esta dieta. Não, muito pelo contrário. Até acho que é bastante Mas a senhora ficou sem normal. dar as espirulinas, Não macas tinhas e os espirulina, nem machas tinhas as e sei lá. macas. Pois, Diz? sabes que não podes agradar a todos. Sim. Mas eu depois expliquei, acho que ficámos amigas na mesma. Deixa-me ver o que é que eu tenho aqui mais para te perguntar. Ora bem, isto parece-me quase impossível, mas há algum prato que nunca te saia bem? Algum prato que nunca me saia bem? Deixa-me ver. Quer dizer, já houve pratos que não me saíram bem, mas que nunca me saem bem, não. Ou seja, aliás, muito pelo contrário. Se há uma coisa que não me sai bem, Ou que foi eu começo ali a de sair, a de arranjar a forma que me a saia bem. batalha?
Sim, sim, e até gosto. Epá, Tu isto não deves me ir saiu nada daquilo que eu estava à espera e depois ando ali umas semanas ou uns dias até aquilo ficar no ponto que eu quero. afinar. Ou pelo menos Ah, afinado, sim. mas Mas, tam- também confeccionas pratos que tu não aprecias mesmo, mas que sabes que agrada a maior parte das pessoas do público. Ou não? Tu gostas de tudo, não há assim nada que... não, há coisas que eu não gosto e normalmente as coisas que eu não gosto eu não cozinho. Não consigo ter Ok, coisas na carta que eu não. Porque todos os pratos que saem da cozinha são pratos que eu provei inúmeras vezes e, portanto, se tem ingredientes que eu não gosto, num restaurante chamado de cozinha de autor não fazem assim muito sentido. É como tu estares a cantar uma música que tu não gostas ou estares a tocar um instrumento que tu não gostas. Agora, uhum. também gosto de emendas politicamente corretas, no sentido em que gosto de ter uma emenda que apela a vários públicos. E, portanto, tento que seja sempre uma emenda mais abrangente, e que vá ao encontro de um gosto assim mais geral. Não tento que sejam emendas muito demasiado Eu, intelectuais, por assim dizer. não aprecio, por exemplo, coentros, que é daquelas coisas que ou se adora ou pura e simplesmente não se consegue nem cheirar. E se eu fosse chefe, seria terrível, não é? Porque grande parte das pessoas apreciam, portanto, na verdade eu ia ter não é? Tinha que fazer na mesma, ainda que não apreciasse. Daí a minha questão. Sim, ou seja, há coisas, por exemplo, eu não gosto de ostras. Ok, Não sou alérgico, mas não é uma coisa. Quer dizer, eu gosto de ostras, mas nunca gostei de comer ostras assim em cru. E certo. então pronto, é um ingrediente é um produto que eu utilizo no restaurante, ocasionalmente, mas não é uma coisa que eu particularmente adoro em cru. Mas, por exemplo, faço uma maionese de ostra que já gosto de utilizar depois no prato em que faço. Mas agora comer assim ostras a cru é uma coisa que não. Mas eu adoro Uhum. coentros. Adoro coentros, adoro salsa, adoro adoro tudo o que são Cremão de ervas aromáticas. Mas eu entendo os coentros porque os coentros ou se adora ou se odeia. E Eu há já. pessoas que têm mesmo uma reação aos coentros, eh, Há têm um sabor determinados. assim meia, sim, tem um sabor assim meia a sabão, não é? Exatamente. É só o Sim, cheiro. Oh, olha, eu até te vou sim. contar uma história. Eu tive um encontro romântico, namorei muitos anos com uma pessoa e um dos primeiros encontros românticos foi lindo de morrer. Fomos de barco para um restaurante maravilhoso, lindo, e o prato Isso é a era parte dos coentros. arroz de peixe cheio de coentros. Portanto, tu Cheio não de tens coentros. noção. Aquilo era tanto amor que eu comi os coentros e nem sei como é que eu fiz aquilo. Mas Mas no, aquilo mas no norte, mas no norte está-se mais. A salsa é mais utilizada, no geral. sim. Eu noto que o pessoal do norte, os coentros é assim, não é consensual. Come-se, Sim, também se come coentros, mas não é. Nem toda a gente eu tenho gosta de coentros, não. imensas, porque a minha mãe diz: Este prato ficava bem, era cheio de coentros e eu não posso pôr coentros porque a menina não gosta. Percebes? Portanto, também há. Olha, diz-me outra coisa: qual foi assim a coisa ou mais bizarra ou mais divertida que te aconteceu desde que estás assim debaixo do olho do público? Não Debaixo do direto, olho do público, olha, ao princípio era engraçado porque como eu tinha um programa, né, o meu primeiro programa foi na RTP2, um canal com uma não. audiência muito menor, não é? E os primeiros meses eu não passava na rua praticamente despercebido. Ao fim de uns tempos, as pessoas viam-me na rua e pensavam sempre que eu fazia uma telenovela. Nunca sabiam qual. Nunca sabiam qual era a novela. Dizia, você faz uma novela, não faz? E eu dizia, não, novela não. Mas não está numa novela. Pronto, era sempre uma novela. E eu dizia, não, não, eu tenho um programa de cozinha na RTP2.
E É pronto, moda, não é? Portanto, nessa altura, se calhar ainda não estariam e, portanto, o que estava não, é a assim, é juntar. que eu mal ou bem, o meu primeiro programa de televisão estreou em 2006. Já lá vão 14 anos. Só que eu tive sempre a sorte que o meu mediatismo, entre aspas, foi assim muito gradual, não foi assim uma coisa. É diferente quando tu fazes, por exemplo, um formato que é por exemplo, um Sim, MasterChef e ou um programa de grandes audiências, tu passas de um desconhecido para um super famoso, assim como, por exemplo, aqueles rapazes que fazem Big é, Brothers e raparigas e não sei o quê. O meu, como foi assim uma coisa muito devagarinho, nunca tive essa. E sempre foi abordado de uma forma muito, muito querida pelas pessoas, não é? Quase sempre. É engraçado porque as pessoas, quando é para trocar receitas, é mais fácil abordar, não é? Porque a minha mãe faz uma receita assim, ou faz um prato assado, e a conversa roda sempre à volta da cozinha, portanto, nesse aspecto, não é o lido bem normal. com Quando as isso. pessoas se sentam com pessoas que eu não conheço de lado nenhum, perguntam-me se o pão engorda, se como é que vão emagrecer, como é que não sei o quê. A ti falam de receitas, é o normal, não é? Sim, mas Pronto. olha, por exemplo, uma vez que entrei num programa com o Bruno Nogueira e com o Nuno Marco no 5 para a meia-noite, em direto, e tinha que fazer uma omelete, assim, muito rapidamente, e tu ficas sempre um bocadinho nervoso, porque tu pensas, uma omelete é uma coisa básica, mas quando estás, não é a tua cozinha, não é o teu fogão, não é a tua frigideira, tens um direto para fazer, e sabes que vais ter que fazer em 1 ou 2 minutos, antes de entrares no direto, tens ali aquela adrenalina de isto pode correr mal, não é? E vou ser enxovalhado em direto, porque o Henrique Sapessoa não sabe fazer uma omelete, pronto, não ficava assim muito bem, mas Mas pronto, faz bem, parte, faz parte. Correu muito bem, bem, sem ser o Bruno e o Nuno que estavam a fazer, pronto, as das suas, como por assim dizer, como eles agora têm continuado a fazer, sem ser essa parte, a omelete estava ótima. eu fui ao 5 para a meia-noite e acredita, foi, primeiro puseram-me a fazer um sumo, um smoothie, num processador que não funcionava. Não funcionava, tipo, às tantas andava eu e o Nilton lá, isto em direto, como sabes. E depois puseram-me a andar de Segway. Eu ia de saltos altos, calções curtinhos e puseram-me a andar de Segway. Eu nunca tinha andado num Segway na vida. Então imagina, tipo, Não era é, eu e o não João é. a tirar dardos a balões para ver quem ganhava. De Segway, oh, eu ganhei, claro que não, é verdade, mas podia ter sido a pior coisa do mundo, não é? Podia-me ter esbardalhado lá no meio daquilo. Essas coisas têm. Mas olha, o smoothie não correu bem, não aconteceu. Só que a culpa não era minha, era do processador que não estava a É assim, funcionar. a mim nunca me aconteceu, já me aconteceu estar a gravar um programa meu por exemplo, uma vez aconteceu-me, eu estava a fazer uma espécie de uns muffins e pus dentro do forno e continuei a fazer, pronto, a preparar uma coisa, porque muitos dos meus programas não é direto, mas é assim uma espécie de direto. Nós estamos a gravar as setas e Não tudo há aquilo que cortes. aparece na televisão eu faço, não é? Não há cortes. E eu reparei que o forno estava ligado, mas a temperatura não estava ligada. Sabes quando o forno está a fazer o som que está a ser, pronto, que está aquele som da ventilação, só que a ventilação não tinha calor. E eu agora vou buscar os queques ao forno, não sei o quê, tiro os queques do forno e estavam completamente crus, né? Porque não, o forno não estava a funcionar. Então foi do género. Aliás, eu tenho imensos, e mesmo neste último programa, nós temos imensos bloopers de coisas que aconteceram É o engraçadas. máximo. Mais até, como eu tenho, como tu sabes disso também quando fazes programas, tens que fazer as introduções e tens que ter algum texto, não é? Que não estás propriamente a ler um guião, mas tens ali algumas frases que são referência para a receita.
e às vezes trocava os nomes das receitas, trocava os nomes dos locais onde as receitas vinham. Por exemplo, hoje vamos à cidade de Beja e não era Beja, o programa era Braga, estás a ver? Mas então, e ataques de riso, às vezes tens ataques de riso e aquilo para tudo porque estás para aí Sim. 10 minutos, toda a gente está a rir e depois não consegues retomar as gravações porque está toda a gente a rir. Mas pronto, também faz parte e é isso É também uma. é divertido. Exatamente. A mim no canal do Jornal de Notícias, a equipa faz-me os bloopers no meu aniversário em maio. Opa, e eu choro a rir com a minha figura. Assim, eu fiz isto, a sério. Eu danço, eu canto, olha, eu faço de tudo na cozinha. Cozinhar é o que faço menos. Não, e às vezes quando tu estás, tipo, por exemplo, o som ainda está ligado, tu estás a dizer asneiras ou estás a dizer uma coisa qualquer e está toda a gente a É ouvir. isso. Então Estás do vais género, embora, não é tu mais estás do óbvio. género, epá, porcaria do lombo de porco, não sei o quê, não sei o quê, está toda a gente a ouvir. Não, pior do que isso, quando continuas com o micro ligado e o câmara está com o som e tu vais embora trocar de roupa ou não sei o quê e dizes caramba, e ainda por cima ele estava-me a atrapalhar porque não sei o quê e ele, oh, eu estou a ouvir. Desculpa. Sim, tens que ter cuidado com os microfones, sem dúvida, que eles estão sempre a ouvir Não tudo. vai. Olha, deixa-me só ver se eu tenho aqui alguma coisa, alguma pergunta assim mais. Não, acho que não. Vou-te fazer esta só porque tenho de facto curiosidade. Ahm, imagina que eu tenho uma cozinha já toda equipada, com todos os eletrodomésticos, mas não tenho qualquer utensílio. E não posso comprar mais do que 4 utensílios para cozinhar. O que é que tu me dizes, Ana? Compra isto, isto, isto e isto. 4 utensílios, já tens a cozinha, não é? A cozinha está toda equipada com todos os. Então, se tiveres que comprar 4 utensílios, compras uma tábua de corte, Uma uma faca. faca, uma frigideira antiaderente e um tacho com o fundo pesado. Com isso já te safas. Pronto, está feito. Já te Adorei. safas. É isso que vou fazer então, quando tiver uma cozinha E, nova. e eu digo sempre às pessoas, é preferível tu teres um bom tacho do que 10 maus tachos. Entre aspas, calma. Não vamos. Não, mas sabes Não o é? que é? Às vezes tu vês, vais a alguns supermercados e há aqueles kits estranhos de cozinha que têm tipo 10 20, tachos ou 20, 40. 20 peças. Só que a grande maioria delas tem um fundo muito levezinho, portanto não tens qualquer forma de controlar a uniformidade do calor e há a tendência a queimar tudo, há a tendência a não cozinhar as coisas como deve ser, e Uhum. portanto é preferível gastares mais dinheiro num tacho do que a mesma quantidade de dinheiro em 10. Essa é a dica principal. Pesados. Sabes quais Diz? são? Tenho alguns. Aqueles que são muito pesados, eu não sei que ele tem uma marca, eu não me lembro do nome. Os Sabes? que são muito pesados, Le Croisier, por exemplo, Sim. Marca sim. eu tenho no estúdio de Vila Real. Mas não, quer dizer, para mim eu não noto uma diferença enorme, sinceramente. Mas lá está, eu Não, sou. sabes que esses tachos têm uma coisa boa. Para cozeduras, aquelas cozeduras muito longas e lentas, são bons porque tu consegues, apesar de tudo, esses tachos, e as pessoas às vezes não pensam nisso, para um ponto de gás e para um ponto de energia, porque tu consegues baixar o lume muito e Sim. eles retêm muito calor durante muito tempo. E por isso é que eles também Uhum. são pesados, porque eles absorvem Mas muito o calor e depois. Eu há não estou a aquelas fazer. panelas que eu tenho desde que era miúda e que herdei da minha mãe e que são E que ainda. maravilhosas. Pois, e se tu fores a ver aqueles equipamentos mais antigos de cozinha, são aqueles que duram uma vida. Mesmo. Equipamentos, e neste caso estou a falar também de material, não é? E por isso E é que eu sabes te que eu digo, mais vale imaginei isto. teres. Imaginei que fiquei sem a parte de cima da tampa de uma delas e pensei, bem, isto já tem tantos anos agora, não vou recuperar isto nunca mais na vida, vai ficar assim. Houve, liguei para lá, mandaram-me aquilo, não me cobraram. Eu disse, não é possível, como é que ninguém fala disto? Não, e sabes que esses tachos de ferro também têm uma vantagem. Por exemplo, se tu queres fazer um arroz de forno ou um frango no forno, eles podem ir ao forno, coisa que os outros tachos muitas vezes Sim. não podem, não é? E por isso, pelo menos quem puder, pelo menos ter um tacho desses,
é bem-vindo, mas Claro. não é uma coisa que digas que é uma prioridade. Antiaderente, peço aos meus pacientes, se tiverem essa hipótese para terem, porque Sim, o de facto antiaderente mostrar. Aliás, já 3 minutos, mas também podemos voltar a eu fazer, não já, há não, problema. eu já te envio. Já te envio e depois podemos partilhar. Ok. Então pronto. Um beijinho para todos, um Beijinhos. beijinho para ti, Tchau, tchau. um Obrigado beijinho. pelo convite. Até breve. Tchau, tchau. Beijinho.